Olá, estamos aqui em mais um vídeo da Escola Bíblica Dominical. Hoje estaremos falando acerca da lição de número 8, que nos fala sobre a ordenança para confessar os pecados e perdoar as ofensas. Mais do que entender como uma ordenança, como um mandamento, nós precisamos entender como uma doutrina básica, pilar do cristianismo. Essa questão do perdão, ela é de extrema importância para o cristianismo, a ponto de percebermos como a pregação de Jesus, ela girava em torno dessa questão. E vamos perceber como a pregação apostólica também enfatizou muito essa necessidade do perdão. Não deixe de se inscrever no canal, deixe o seu like, deixe também suas sugestões, comentários, dúvidas e não deixe de assistir o vídeo até o final. Temos então como texto áureo: e quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Marcos 11:25. Verdade aplicada. O perdão é uma ordenança bíblica e precisamos exercitar o perdão nos nossos relacionamentos. Então, como eu disse, mais do que entender como um mandamento, uma ordenança, é uma doutrina que é uma base para o cristianismo. Podemos dizer que aquilo que nos diferencia é o amor. Jesus falou isso: nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros. E a melhor forma de demonstração de amor está justamente no exercício do perdão. Aqui nos textos referentes nós encontramos na primeira carta de João, no primeiro capítulo: mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça, de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Pegando desde as primeiras pregações da Reforma e até nos primórdios do cristianismo, nós precisamos reconhecer que nós somos pecadores. Quando nos convertemos, nós temos a consciência da nossa natureza pecaminosa e sabemos que o pecado, ele não é mais levado em conta, ele é deixado para trás, é jogado no mar do esquecimento, como se costuma dizer, que é baseado com leve modificação lá num versículo de Miqueias. E uma vez que nós somos convertidos, nós sabemos que estamos sujeitos a pecar devido à nossa natureza pecaminosa, como diz aqui: se nós dizemos que não somos pecadores, nós nos fazemos mentirosos. O meu primeiro pastor costumava dizer que o crente ele não está imune a pecar, mas o pecado tem que ser tratado como um acidente. Ninguém pode acordar pela manhã pensando qual pecado vai cometer. Como o apóstolo Paulo diz: deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Eu não posso estar me preocupando se Deus vai me perdoar ou não. Se o meu arrependimento ele é sincero, Deus certamente irá perdoar nossas faltas. Por isso que Martinho Lutero, ele dizia que nós somos ao mesmo tempo pecadores e ao mesmo tempo justos, ao mesmo tempo santos, porque nós buscamos o aperfeiçoamento. Alguns podem dizer: mas se eu sou um pecador, se eu sou uma pessoa imperfeita, então por que me preocupar em não pecar? Eu preciso me lembrar daquele versículo
que nós devemos ser como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Sabemos que a perfeição não será atingida aqui, somente na glória, mas eu preciso prosseguir para o alvo. A vida do cristão é um constante desenvolvimento, um constante melhoramento. Ainda como dizia Lutero, a nossa conversão precisa ser diária. Introdução. Uma das características mais marcantes da comunidade dos discípulos de Cristo é o fato de terem sido alcançados pela manifestação das riquezas de misericórdia e compaixão de nosso Senhor, expressas pelo perdão divino. Podemos dizer que o perdão é uma das forças mais espetaculares do cristianismo. Tópico 1. Precisamos do perdão de Deus. O significado do perdão é remissão de pena, não imputar mais o erro, cancelamento de uma dívida ou uma ofensa. É interessante, aqui está falando da origem pela palavra latina, português tem a sua origem no vocabulário latino principalmente, mas é interessante observar a palavra perdoar no aramaico, shbak, que pode ser traduzido como largar, deixar de lado. O que Deus faz é justamente isso, como na importante doutrina da justificação pela fé, Deus ele não imputa a nossa falta, Deus ele vê a justiça de Cristo sendo atribuída a nós, desde que nós possamos confessar nossos pecados e não mais cometê-los, como diz um certo hino evangélico. Sabemos que não estamos imunes a pecar, mas eu não posso ficar repetindo aquele mesmo tipo de pecado. Inclusive, aproveitando o ensejo, uma das propostas que se dá sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo seria justamente isso. A pessoa que fica continuamente cometendo o mesmíssimo tipo de pecado. Como diz lá em Timóteo, ele passa a ficar com a sua consciência cauterizada e ele deixa de possibilitar a atuação do Espírito Santo. E essa explicação também serviria lá para Hebreus, no capítulo 6, que diz que é impossível aquele que já experimentou as maravilhas da salvação possa ser novamente renovado para o arrependimento. Ora, existe um escrito apócrifo, que é justamente o pastor de Hermas, que vai interpretar aqui, dizendo que qualquer perdão pós-batismal não teria perdão. Mas o que nós podemos entender à luz da própria carta aos Hebreus é que ali está falando justamente disso, daquele pecado continuado, você está sempre repetindo de maneira quanto mais consciente o mesmo tipo de pecado e ele deixa de ser perdoado. 1.1 A necessidade do arrependimento. Quando da primeira pregação do apóstolo Pedro, após a descida do Espírito Santo, várias pessoas ficaram com seus corações aflitos ao ouvirem o que Pedro lhes dizia e perguntaram: o que faremos? A exposição da palavra e a ação do Espírito produziu em alguns o interesse em saber o que deveriam fazer. E a resposta dos apóstolos foi contundente: arrependei-vos para perdão dos pecados. E vamos lembrar que João Batista, que é reputado como o precursor, aquele que prepara o caminho para o Messias, a sua pregação ela é resumida exatamente dessa forma: arrependei-vos, porque próximo está o reino dos céus. Ainda aqui no subtópico 1.2, a necessidade da confissão do pecado para o perdão. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, pois foram destituídos dela. Está lá em Romanos. No entanto, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. E ainda lá em Provérbios: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Então é necessário que nós possamos
confessar as nossas faltas, que nós possamos reconhecer o nosso estado pecaminoso. Isso é de suma importância. Agora aqui no Salmo 32, versículo 3, que inclusive é um dos chamados 7 salmos penitenciais. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Vamos agora ao subtópico 1.3, o constante pedido de perdão. É possível que se levante uma questão. Se Deus diz que não se lembrará mais de nossos pecados, então por que deve continuar pedindo perdão mesmo após a conversão? Primeiro fato, nós somos seres imperfeitos. Mesmo após a conversão, ainda estamos gemendo nesse tabernáculo. Devemos sim honrar a Deus nesse corpo. Não podemos ir por aquele pensamento platônico rígido que dizia que o corpo era a prisão da alma. Não. Nós devemos glorificar a Deus através do nosso corpo, mas é notório que somos imperfeitos, só vamos alcançar a perfeição lá na glória, e por isso sempre estamos sujeitos a pecar, e por isso sempre precisamos pedir perdão por nossos atos, por nossas omissões, por aquilo que nós falamos, pensamos. E em segundo lugar, nós precisamos pedir perdão porque nós precisamos reconhecer que nós somos falhos e necessitados da misericórdia divina. O tópico 2, credor incompassível, vai analisar essa importante parábola que nós encontramos apenas lá no Evangelho de Mateus e que mostra a necessidade de não somente pedirmos perdão a Deus, como também perdoar o nosso semelhante. Essa é a essência da oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, nessa parábola, mostra, aqui como está no subtópico 2.1, que o perdão exige reciprocidade. O rei, ali você tem o rei, alguém que estava devendo uma grande quantidade e o amigo desse credor que devia uma pequena quantidade. Esse devia ao rei 10.000 talentos. E ele, podemos dizer de uma forma patética, diz: "Sê paciente comigo que eu tudo te pagarei". Porém, quando nós vamos procurar converter em valor, seja em reais, ouro, levando em consideração o pagamento que era efetuado por dia, ele levaria mais de 1000 anos para pagar. Era impossível. O rei representa Deus e aquele homem representa cada um de nós. O que nós devemos a Deus é simplesmente impagável, mas Deus, pela sua misericórdia, olhando a justiça de Cristo que nos foi imputada, porque a justiça não é nossa própria, ele resolve perdoar tudo o que passou. Dos teus pecados eu não me lembro mais, e nos pede, como Jesus pediu para aquela mulher pecadora, que não é Maria Madalena, lá em João capítulo 8, vá e não peques mais. Esse mesmo que estava devendo essa quantia absurda para o rei e foi perdoado, ele encontra um amigo seu que lhe deve 100 denários. Como o denário era o pagamento de um dia de trabalho, o que nós vamos perceber é que ele, em pouco mais de 3 meses, iria liquidar aquela dívida. Ainda assim, não observando que que o rei, representando Deus, acabara de lhe perdoar, ele não perdoa seu amigo e o joga no cárcere. Quando então o rei sabe disso, fica indignado e pede para que ele também seja encarcerado. Então, veja como a parábola nos ensina a necessidade do perdão mútuo. Nós perdoamos porque Deus nos perdoou primeiro. Então, lá na primeira carta de João diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Esse amor está incluindo aí, falando principalmente na questão do perdão. Então, 2.2, o perdão excede a nossa compreensão de merecimento. Olhando pelo lado humano, nenhum dos dois merecia ser perdoado, nem o servo, nem o conservo, porque eles tinham uma dívida real que não foi paga. Temos que entender isso.
Nada do que nós fazemos merece o perdão de Deus. Por isso que quando nós oramos, quando nós jejuamos, vamos lembrar aquela outra parábola do fariseu e do publicano, em que mostra que aquele fariseu fica se gabando: eu jejuo tantas vezes por semana, eu oro tantas vezes, etc. É bom, é salutar que nós oremos, que nós jejuamos, que nós busquemos a Deus, mas temos que entender que isso não nos faz merecedores. Por isso que muitas pessoas ficam às vezes estarrecidas: mas eu jejuei tanto, eu orei tanto, pedi tanto a Deus pela vida da minha mãe, do meu irmão, da minha esposa, e no entretanto eles não foram salvos, eles morreram por causa de uma doença. Vamos entender, tudo depende da vontade de Deus e da misericórdia de Deus. Por isso que a oração do Pai Nosso inclui: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. 2.3. A nossa dívida era impagável. É isso que a parábola quer ensinar. Tudo aquilo que nós devemos a Deus simplesmente é impagável. Não temos como pagar. Por mais que eu venha a orar, por mais que eu venha a jejuar, nada vai nos fazer merecedores. A única coisa que eu preciso fazer é me entregar a um Deus amoroso. Eu sempre digo que o nosso serviço a Deus deve ser entendido como um agradecimento. Um agradecimento porque Ele nos amou primeiro e nos perdoou. Não servimos a Deus por interesse. Não devemos ir na tese do inimigo quando estava pleiteando com Deus acerca de Jó. Não é por acaso debalde que ele serve a Deus? O que ele quis dizer? Não é sem motivo que ele adora a ti. Ele tem um interesse. Não podemos ser crentes interesseiros. Nós devemos amar a Deus de coração sincero. Tópico 3. Perdoai-vos uns aos outros. Perdão é o óleo que lubrifica as engrenagens dos nossos relacionamentos. Até a medicina já provou que aquilo que convencionou se chamar no nosso meio de retenção de perdão. Embora essa expressão não tenha na Bíblia, mas Jesus fala da necessidade de nós perdoarmos. E a medicina já comprovou que quando nós retemos perdão, nós adoecemos, nós criamos raiz de amargura, como diz lá em Hebreus. Nós acabamos criando uma angústia tão grande que isso vai nos adoecendo. E isso já foi comprovado pelos médicos. 3.1. Jesus ensina o caminho do perdão. A importância do perdão surge porque as pessoas, nos seus relacionamentos interpessoais, estão sempre ferindo umas às outras, voluntária ou involuntariamente. Nós ofendemos pessoas, às vezes pessoas que nos são queridas, parentes, pais, filhos, involuntariamente. Mas mesmo quando nós ofendemos, entristecemos de maneira voluntária, nós precisamos correr aos pés do altar e pedir perdão. Davi, ele cometeu um pecado terrível. Não foi só o adultério. Ele premeditou, com requintes de crueldade, a morte de Urias. Mas ele teve pressa para se arrepender. Por isso, ele é um homem segundo o coração de Deus. Notem, mesmo Davi, ele não esteve imune ao pecado, mas ele soube rapidamente pedir perdão a Deus, um perdão sincero. Mas lógico, notem que o que o profeta lhe diz: a espada jamais se apartará da tua casa. Deus, ele perdoa pecados, mas ele permite que fiquem as consequências. Pense bem nisso. 3.2. O perdão é o caminho para a cura do corpo e da alma. O perdão é remédio eficaz para curar doenças espirituais, doenças da alma e até do físico, como eu já expliquei. Isso já foi comprovado pela ciência, pela medicina. São as chamadas doenças psicossomáticas. Você passa a ter alteração, até mesmo de pressão, problemas psicológicos, se você retém o pecado, porque você vai guardando aquilo, você não libera o perdão, isso vai te adoecendo, tanto no psicológico quanto até mesmo às vezes no corpo. 3.3. O perdão precede a
adoração. Jesus continua a nos ensinar sobre perdão, pois a nossa adoração deverá ser sem obstáculo nenhum, isto é, até para ofertar se souber que o teu irmão tem alguma coisa contra você. Ele diz isso, até para fazer uma oferta. Se você sabe que tem alguma ofensa com teu irmão, primeiro vai e se reconcilia com teu irmão, depois você faz a sua adoração e dá a sua oferta. Isso é de extrema importância. Então, Jesus mostrou que o perdão, ele deve ser o ponto de partida até mesmo para a nossa adoração. Eu não posso adorar fingindo que está tudo bem se eu tenho algum problema com o meu irmão. Então, é isso que nos ensina Jesus lá no início daquilo que se convencionou chamar o Sermão da Montanha. E que Deus nos abençoe.